Queridos irmãos, irmãs, professores, professoras, alunos, alunas da Escola Dominical, especialmente das classes de discipulado, a paz do Senhor. Hoje estudaremos a lição número 7 da revista número 1 do Discipulado, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que tem como título O Discípulo e a Obediência. O nosso texto áureo está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. A obediência é a chave do conhecimento espiritual. Vamos ler juntos, queridos. João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, ou seja, obedecerá ao Senhor Jesus. A obediência é o alicerce do caráter. Mateus 12:50 nos diz: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, o Senhor Jesus dizendo, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai, disse o Senhor Jesus. A obediência é essencial à comunhão na família de Deus. João, capítulo 7, versículo 17, nos diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim. Glória a Deus. Obedeça, vamos obedecer, não é? Nós somos crentes, somos salvos, fomos perdoados pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo, e agora a nossa vida precisa ser uma vida de obediência. E o senhor, a senhora, você, professor, professora da escola dominical, nas classes de discipulado, como eu, nós temos todos a tarefa de ensinar nossos alunos a obediência, incentivá-los à obediência. A obediência garante a bênção na comunhão divina. Os dois alicerces, o nosso amado Senhor Jesus nos ensinou sobre dois alicerces. Vejamos, Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Perceba que o nosso amado Senhor Jesus, as orientações são sempre claras, as orientações bíblicas são sempre claras, inequívocas para nós. Perceba o que o nosso amado Salvador nos diz no capítulo 7, Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Não é apenas sermos ouvintes, mas praticantes da palavra. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A Bíblia, quando diz homem, está entendido, é homem e mulher, não é? O ser humano. Seja um jovem, seja uma pessoa de mais idade, seja uma criança que ouve a palavra de Deus, todos nós somos capazes de ouvir e entender esta mensagem tão clara que está sendo transmitida. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu,
porque estava edificada sobre a rocha. A rocha é o Senhor Jesus. A casa é a nossa vida. É a nossa vida. Então nós devemos edificar a nossa vida no Senhor Jesus, na palavra do Senhor, obedecendo, ouvindo e obedecendo ao Senhor. E a nossa vida será uma vida edificada sobre a rocha. A nossa vida estará firmada no nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veremos agora exemplos de obediência. Por exemplo, a obediência de Abraão, um patriarca. Com licença. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 4, nós veremos o patriarca Abraão e a sua obediência. Capítulo 12, Gênesis 12, 1 a 4. Primeiro versículo. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. 4. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E lá, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, o escritor aos Hebreus nos diz que Abrão saiu sem saber para onde ia. A obediência do patriarca. O Senhor diz: sai-te da tua terra, saia da sua terra, se fosse falar na nossa linguagem de hoje, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para a terra que eu mostrarei a você, que eu lhe mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome e você será uma bênção. Em outras palavras, contextualizando, foi isso que foi dito a Abraão. Eu abençoarei, o Senhor dizendo, os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. E o versículo 4, assim partiu Abrão. Abrão, ele ainda era Abrão, não é? Como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então aqui nós estamos vendo, queridos, a obediência, já desde o Antigo Testamento, a obediência do patriarca Abraão, que é o pai da fé. Na época ainda, Abrão. A obediência de Paulo, Atos 26, 19. Paulo estava perante Agripa. Nós vamos ler o versículo que dá ênfase ao que estamos estudando. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo estava fazendo a sua defesa perante Agripa e mencionando o seu testemunho, contando o que lhe acontecera. Ele disse: não fui desobediente à visão celestial. Paulo, o apóstolo Paulo, foi um homem obediente ao Senhor, foi um homem que obedeceu ao Senhor Jesus. Vejamos mais um exemplo, a obediência de Ananias. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 11 a 18. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele era da cidade de Tarso, queridos. Então, esse Tarso é o nome da cidade de onde Paulo era, não é? Só lembrando. Pois eis que ele está orando. Versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes judeus, não é, queridos? Para prender a todos os que invocam o teu nome. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor Jesus Cristo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. 16.
e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Versículo 17. E Ananias foi. Ananias obedeceu. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E, levantando-se, foi batizado. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 11 a 18. Ananias, um servo de Deus, servindo a Deus, ali na época do apóstolo Paulo, recebe uma ordem do Senhor: levanta-te e vai. Levanta-te e vai. Interessante, esse versículo chama a minha atenção, a ação. O Senhor nos dá a sua preciosa palavra e nos incentiva à ação, a agirmos conforme a palavra, conforme as orientações da Bíblia Sagrada. E o Senhor Jesus, que é maravilhoso, explica ao seu servo Ananias o motivo daquela solicitação. Na verdade, o Senhor Jesus não nos deve nenhum tipo de satisfação. Na verdade, o Senhor Jesus não nos deve nenhum tipo de explicação. Mas como Ele é maravilhoso, como Ele é amoroso, como Ele nos ama e quer ter comunhão conosco a cada dia, Ele nos conta os seus pensamentos. Na sua palavra, Ele mostra, como fez aqui com Ananias. Ele mostra os seus intentos, os seus projetos, as suas intenções e as razões pelas quais está nos dando aquelas ordens. E mesmo que ele não faça isso em algum trecho da sua preciosa palavra, cabe a nós obedecê-lo. E essa é a nossa lição, a lição da obediência, a nossa lição número 7, o discípulo e a obediência. E aí, Ananias expõe as suas razões: Senhor, esse homem, eu ouvi falar tão mal dele, ele persegue, ele não gosta do Senhor, ele não gosta dos seus seguidores, ele tem cartas dos religiosos, dos líderes religiosos judeus, para nos prender. Senhor, é um risco muito grande. Versículo 15, o Senhor diz a Ananias, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O Senhor confirma a sua ordem a Ananias. Vá, Ananias, vá, obedeça. E o versículo 17 já começa mostrando a obediência desse homem de Deus. E Ananias foi. Glória a Deus, glória a Deus. Olha então o versículo 11. Levanta-te e vai. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai. Versículo 17. E Ananias foi. Glória a Deus. E a obra de Deus foi feita. E Paulo foi um homem usado por Deus, que beneficiou muitas vidas, não só na sua época, mas até hoje. Até hoje, a obediência de Paulo, que está ligada aqui à obediência de Ananias, Ananias também obedeceu, a obediência desses homens de Deus, tem nos beneficiado. Somos beneficiados pela obediência dos nossos irmãos, dos patriarcas, daqueles que viveram antes de nós e fizeram chegar a nós a palavra do Senhor. Queridos, a quem devemos obedecer? A quem devemos obedecer? Primeiro, devemos obedecer a Deus através da sua palavra, sem duvidar. Nós vamos ler 2 textos agora. E observe, se você quiser usar esses textos nas aulas que você ministrar, nas classes de discipulado, meu querido irmão, minha querida irmã, observe que nesses 2 textos existe uma ligação entre incredulidade e desobediência. E, por outro lado, está subentendido que a fé está ligada à obediência, ou a obediência ligada à fé. E nós vamos ver claramente aqui incredulidade e desobediência andando juntas. Mas e o nosso foco é a obediência, então nós vamos, qual é o objetivo dessa leitura? Comentarista da revista, é que nós não tenhamos incredulidade nem desobediência, mas que estejamos obedientes e cheios de fé no nosso amado Senhor Jesus Cristo.
O primeiro texto que leremos, Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte, ou melhor, de uma para outra parte. Versículo 7. Não pense tal homem, homem ou mulher, não é? O ser humano, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem, homem ou mulher, não é? O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Portanto, meus amados, aquele que duvida, aquele que não crê, a incredulidade tira a bênção de Deus da nossa vida. Não demos nem 1 milímetro de espaço à incredulidade, sejamos um povo de fé. A nossa vida é uma vida de fé. Você chegou até aqui pela fé, você chegou até aqui confiando e obedecendo. Então, querido professor, querida professora, ensine os seus alunos a vida de fé. Essa é a vida que você vive. E você deve incentivar os alunos. A obediência, que é o nosso assunto hoje. Fé, confiança, obediência. E o resultado não é outro, o resultado é a bênção de Deus na vida daqueles que assim vivem, daqueles que assim agem. Queridos, vamos ler o segundo texto, Hebreus, capítulo 3, versículos 7 ao 19. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Versículo 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Versículo 11. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Infiel, desobediente. Não, isso não é para nós. Que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Vale a pena repetirmos esse versículo. Vale a pena repetirmos Hebreus 3, esse é o versículo 14. Estamos lendo o trecho dos versículos 7 a 19, esse é o 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo se, condicional, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Quem confia, obedece. Quem confia no Senhor, obedece ao Senhor. Versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. 16. Porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. 17. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Versículos 18 e 19. Nós temos uma ênfase aqui no 18 e 19. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Vamos repetir? 18. Hebreus 3, 18. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? A desobediência nos impede de entrar na cidade celestial que estamos aguardando. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos tomar cuidado. Digo isso a você, a mim, professores, alunos,
crentes, somos crentes, cuidado, cuidado, não vamos desobedecer, vamos obedecer ao nosso precioso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a palavra de Deus, a sua palavra. Versículo 19, vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Queridos, o que nós dissemos no início desse comentário, observemos nos dois textos, os textos que nós lemos, Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8, e Hebreus 3, 7 a 19, capítulo 3, versículos 7 a 19, observemos nos dois textos a ligação entre a incredulidade e a desobediência. Então, vamos nos manter com fé e obediência, e não com esse binômio incredulidade e desobediência, esse não. Vamos nos manter com fé e obediência. Ensine aos alunos, ensine. Nós que somos professores na classe do discipulado, com muita alegria, e que somos alunos na escola dominical, temos a tarefa, a lição, o dever de ensinar, melhor dizendo, o dever de ensinar aos nossos alunos a obediência. Dando ênfase aqui mais uma vez, Hebreus capítulo 3, versículos 18 e 19. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso? Está falando do Senhor Deus, ele jurou. Quem jurou? Foi o Senhor Deus. E a quem ele jurou? A quem? Está no final do versículo, aos desobedientes. Então, o Senhor Deus jurou aos desobedientes que eles não entrariam naquele repouso que Deus preparou para eles. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Ou seja, o desobediente não herda as promessas de Deus, não recebe as promessas de Deus, se afasta das promessas de Deus. E o versículo 19, vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Incredulidade e desobediência. Infelizmente. Não é o nosso caso, não é para nós é fé e obediência. Para nós é fé e obediência ao Senhor. Vamos prosseguir? Estamos vendo a quem devemos obedecer. Então, em primeiríssimo lugar, obedecer ao Senhor, a Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, é a palavra de Deus. Quando você diz Deus, é claro, você está dizendo Pai, Filho e Espírito Santo. Você se lembra que Deus é um, composto por três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como você é um. Você é uma pessoa composta por corpo, alma e espírito. E quando você disse, vou assistir essa aula sobre o discipulado, você está assistindo, está vendo com seus olhos, está ouvindo com o seu, todo o conjunto auditivo, seus ouvidos, você está ouvindo essa aula, isso é o seu corpo. E a sua alma e seu espírito também estão aí com você. Também estão em você. É uma pessoa composta por corpo, alma e espírito. Assim é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, obedecendo ao Senhor Jesus, as suas palavras, obviamente, estamos obedecendo a Deus. Queridos, em segundo lugar, devemos obedecer à igreja. Eu digo segundo lugar, na nossa classificação da lição, é claro, obedecer a Deus sempre, acima de tudo e todos. Obedecer a Deus, a nossa tarefa, a nossa responsabilidade principal. E também devemos obedecer à igreja, a igreja na qual servimos ao Senhor, sempre conferindo se aquilo que está sendo mandado corresponde à palavra de Deus. Ou seja, meus amados irmãos, eu sei que estou falando aqui a um público, o maior público que está nos acompanhando aqui nessa lição, nessa aula, são irmãos e irmãs da Assembleia de Deus, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, uma igreja madura, uma igreja de muitos anos, uma igreja dedicada ao estudo, à obediência da palavra do Senhor, uma igreja séria, e nós temos essa bênção, não é? Temos uma igreja, fazemos parte de uma igreja consolidada, que já tem a sua doutrina muito bem estabelecida, que é a doutrina da Bíblia, a doutrina da palavra de Deus, nem mais nem menos, sem qualquer excesso, sem qualquer exagero, sem qualquer... É a Bíblia.
Na Assembleia de Deus se estuda a Bíblia, se vive a Bíblia, se prega a Bíblia, se ensina a Bíblia. A nossa vida na Assembleia de Deus é a Bíblia, é estudar a Bíblia, ensinar a Bíblia e buscarmos a presença do Senhor, orarmos a Ele, adorarmos a Ele, prestarmos cultos a Ele, termos comunhão com nossos irmãos. Essa é a nossa vida. Agora, como podemos ter alguém que de outras igrejas são bem-vindos para assistir essa lição, nós temos que dizer que sempre é necessário conferir aquilo que está sendo mandado, se isso corresponde à palavra de Deus. É claro que vale para nós também, a Assembleia de Deus. À medida que o tempo vai passando, novas gerações vão chegando e cabe a nós ensinarmos as novas gerações. E assim como nós recebemos os ensinos dos mais experientes que vieram antes de nós, cabe a nós, cabe a você e a mim, incentivarmos os mais jovens e sanarmos aquelas dúvidas, quem sabe de algum excesso ou de alguma falta, de algo que os afaste do cumprimento realmente da palavra de Deus. Então, por isso, colocamos essa frase, sempre conferindo se aquilo que está sendo mandado corresponde à palavra de Deus. Você e eu temos que sempre estar analisando, seja em uma aula, seja em uma pregação, se aquilo corresponde à palavra de Deus. Por que não? Claro que sim, não é? Mesmo na igreja em que servimos a Deus, mesmo nessa aula aqui. Por isso nós colocamos sempre os versículos à base do que estamos estudando. Muito bem, Romanos 12, capítulo 12, versículos 4 a 8, a obediência à igreja. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação ou função, não é, queridos? Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Glória a Deus, glória a Deus. Ninguém pode querer ser um líder se também não souber ser liderado. Todos nós temos alguém que se preocupa conosco, que nos lidera, que nos ensina, que nos pastoreia. Então nós devemos saber ser obedientes às instruções que nós recebemos dentro da palavra de Deus. Por que não? Por que não? Ensine então, querido irmão, querida irmã, fica aqui uma sugestão, ensine aos seus alunos a serem submissos, sim, a receberem os ensinos da palavra de Deus através dos nossos líderes. E sempre, sempre conferindo esses ensinos com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus. Nenhum de nós pode se apresentar, mesmo sendo um ministro da Assembleia de Deus, trazendo uma doutrina diferente, trazendo outra coisa, senão a Bíblia Sagrada. E nós temos a tarefa de apresentar a Bíblia Sagrada, professores, obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, os diáconos da igreja, os membros da igreja, temos a tarefa de apresentar a Bíblia Sagrada como ela é, sem adições e sem subtrações. A palavra do Senhor como ela é. E é o que fazemos com boa consciência, é o que estamos fazendo. Queridos, também devemos obedecer aos nossos pastores, sempre conferindo se aquilo que está sendo mandado corresponde à palavra de Deus. Hebreus capítulo 13, versículos 17 e 18. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil.
Versículo 18: Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Glória a Deus. Queridos, vale o mesmo comentário que fizemos agora em relação a obedecer à igreja, sempre conferindo se aquilo que está sendo orientado está de acordo com a palavra de Deus. Mas eu quero destacar aqui um ponto para você. Muitas vezes nós, professores da escola dominical, somos pais, somos professores da escola dominical, somos obreiros na casa do Senhor. Muitas vezes alguém nos pede uma opinião, um conselho, uma sugestão sobre alguma questão em sua vida pessoal, e nós recomendamos sempre prudência. Prudência. Então, observe, se você receber um conselho, ainda que esse conselho você não consiga enxergá-lo 100% na Bíblia, a Bíblia é completa, é uma bênção, porém ela traz as orientações, mas às vezes não vai trazer um exemplo igualzinho, idêntico ao que você quer saber, que decisão tomar, o que fazer. O que eu quero dizer a você? Prudência. Se alguém lhe der um conselho e for um conselho prudente, para você ter prudência, saiba que isso é muito, muito bom. Ainda que você não enxergue na Bíblia aquela orientação clara, a pessoa que está te orientando está enxergando a orientação e você diz, não, eu acho que não, acho que isso não é assim, eu acho. Mas observe, procure encontrar nesse conselho a palavra prudência. Procure ver se essa pessoa estiver lhe dando um conselho para você ser uma pessoa prudente, mesmo que você não compreenda, já é um bom conselho. Prudência. Não tome atitudes rápidas, não tome atitudes precipitadas. Prudência. Tenha prudência. E nós, como professores da escola dominical, devemos ensinar aos nossos alunos a prudência, a calma, a não nos precipitar em nada, em nenhuma decisão, em nenhuma conclusão. Devemos ser prudentes nas nossas conclusões quando analisamos algum fato. Então, o que eu quero lhe dizer, ainda que você não enxergue que alguém esteja lhe dando um conselho bíblico, ainda que você, querido irmão, irmã, que estão começando na vida cristã, mas será que é mesmo? Eu ainda não conheço tanto a Bíblia, não sei interpretar, será que é um bom conselho? Se esse conselho lhe manda ser prudente, é um indício de que é um bom conselho. Tenha prudência. E aconselhe-se com as pessoas da sua confiança, que estiverem à sua volta, pessoas que tenham o Espírito Santo, pessoas que tenham uma vida com Deus, comunhão com Deus e conhecimento na palavra do Senhor, tudo isso comprovadamente. Vamos ver a obediência aos nossos pais. Isso é maravilhoso. Com licença. Devemos obedecer aos nossos pais. Devemos, sim, sempre conferindo se aquilo que está sendo mandado corresponde à palavra de Deus. É muito bom aqueles que têm pais crentes, pais salvos, mãe, pai, ou a mãe e o pai, melhor ainda se forem os dois, com certeza darão ótimos conselhos. Porém, sempre conferindo, devemos sempre conferir se aquilo que está sendo aconselhado, mandado, corresponde à palavra de Deus. Vamos ler isso na Bíblia? A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, os versículos 1 a 8. Efésios 6, 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Que maravilha, glória a Deus. Sede obedientes a vossos pais no Senhor. Se o seu pai lhe mandar fazer algo que você saiba que não está na Bíblia Sagrada, se lhe mandar fazer algo que você já saiba que você não deve fazer,
ou que a sua consciência, como pessoa, como cidadão, como servo de Deus, serva de Deus, cidadã, cidadão, uma ordem que não esteja de acordo, você deve conversar com toda a calma, com todo respeito com seus pais, sem qualquer tipo de palavra agressiva, conversar, procurar fazê-los entender que aquele conselho não é o melhor conselho, que é um conselho que não está de acordo com a palavra do Senhor e que, portanto, conduzirá você a uma situação que não terminará bem. Então, queridos, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ou seja, imagine um pai que não conhece o Senhor Jesus, está lá no almoço da família, e ele está se excedendo um pouco aí na questão, por exemplo, do álcool, de bebidas alcoólicas, e começa a incentivar o filho ou a filha a beber. E esse filho ou filha já conhece, está começando a conhecer a vida com Deus, já é crente ou está começando a ser crente. Como é que esse filho ou filha deve reagir? É claro que não vai obedecer essa sugestão, é claro que não deve aceitar essa sugestão, mas deve ser respeitoso, deve ser respeitosa, porque é seu pai. Pai ou a mãe, não é? Você deve ser respeitoso. Papai, olha, meu querido pai, não é para mim, isso não é para mim. Não, mas filho, você deve. Não, papai, não, isso não vai ser bom. Mais tarde, quando já tiver passado esse almoço, nós podemos conversar com calma, e eu vou expor a você, meu pai, os motivos desse meu posicionamento. Então, queridos, com todo amor, com respeito, com carinho, porque é seu pai, é sua mãe. Você deve esse respeito, não é? Tem uma promessa aqui para você na Bíblia, né? Honra teu pai e a tua mãe. Honre, mas não peque. Não peque. E saiba que a coerência na sua vida chama a atenção daqueles que não conhecem o Senhor. A coerência na sua vida chamará a atenção dos seus familiares, daqueles que estão perto de você, e eles vão querer saber mais a respeito da sua fé, e aí está uma oportunidade para você compartilhar o amor, a graça, o perdão, a salvação do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Pode ser um amigo. Vamos fazer tal coisa. Puxa, você fazia isso, agora não faz mais. Você ia a tais ambientes, agora não vai mais. E então, com amor, com respeito, com carinho, com amizade, você dizer: olha, minha vida mudou. Eu tive uma experiência com o Senhor Jesus e a minha vida melhorou, a minha vida mudou. E essas coisas já não fazem parte. Eu tenho meus momentos de lazer, eu tenho meus momentos de confraternização com amigos, com irmãos na igreja, com você mesmo, meu amigo, que está me dando essa sugestão. Eu tenho meus momentos de confraternização. Porém, há limites, há limites. E o Senhor Jesus, o Espírito Santo, vai abençoar você, vai lhe dar sabedoria, vai lhe dar graça para você expor a sua fé e essas pessoas se interessarem pela sua fé. E você pode ter certeza que quando essas pessoas estiverem a sós, elas pensarão, considerarão com bastante seriedade o que virem na sua vida, o que ouvirem dos seus lábios, acima de tudo, o que virem na sua vida. Vamos continuar? Efésios 6, versículos 4 a 8. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Aqui vem o conselho para nós, pais, não é? Não provocar os filhos a ira. Há pais que infligem castigos aos filhos relacionados a coisas de Deus,
Não sei se ainda existe isso, mas já existiu isso. No passado víamos isso. Você vai ficar de castigo, vai ler a Bíblia. Imagine, ler a Bíblia é um prazer. Como é isso? Castigo? Ler a Bíblia é um prazer, ler a Bíblia é uma alegria. Então, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Então, ensine, mostre o caminho. E seus filhos farão aquilo que você fizer. Seus filhos seguirão os seus exemplos. Você constatará isso. Versículo 5: Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Versículo 7: Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Aqui fala dos servos, daqueles que são funcionários, empregados, daqueles que têm ali um patrão. Queridos, servir não quando a pessoa está sendo vista, não quando aquela pessoa que tem um cargo acima do seu estiver por perto, não. Nós devemos, no nosso trabalho, nas nossas atividades profissionais, nós devemos servir diante daqueles que são nossos supervisores ou na ausência daqueles que supervisionam o nosso trabalho. E se você for um profissional autônomo, então esses superiores, digamos assim, serão seus clientes. São os seus clientes, aqueles a quem você está servindo com o seu trabalho. Então você deve servir aos seus clientes de uma maneira que, quer eles estejam presentes ou não, você preste um bom serviço. Caso o cliente esteja ali presente, vendo o serviço que está sendo prestado, caso isso seja possível, caso isso faça parte da sua atividade profissional, ou caso esse cliente não esteja ali, você fazer o melhor trabalho para esse cliente. Muito bem, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Então, tudo que você fizer na sua vida profissional, na sua vida pessoal, que estiver relacionado a outras pessoas, faça como se você estivesse fazendo algo para o Senhor Jesus Cristo. Se você fizer isso, você prosperará. Se você fizer isso, seu trabalho será bem recompensado. Você gozará a confiança daqueles que contratam o seu trabalho. Você perceberá. Experimente agir assim. Querido professor, querida professora do discipulado, das classes de discipulado, incentive seus alunos a agirem dessa forma, a servirem não apenas quando estão sendo vistos, mas a servir, a serem fiéis quando não estão sendo vistos. Não precisamos nem dizer sobre a honestidade. Acredito que não seja nem necessário dizer sobre a honestidade, não é? Uma caneta que a empresa onde você trabalha compre não é sua, é da empresa. Ela deve ser usada para finalidades da empresa. Uma folha de papel sulfite que a empresa onde você trabalha compre, não é para o seu filho, para você levar para casa para os seus filhos fazerem desenho, de jeito nenhum. Para seus filhos desenharem, você compra o papel e fornece aos seus filhos. Ou seja, queridos, nós temos que ser absolutamente leais, absolutamente honestos, absolutamente fiéis. O que é nosso, o que não é nosso, não é nosso, não é? E não podemos misturar as coisas. O fato de você trabalhar em um lugar não lhe dá, de modo algum, o direito de compartilhar para uso pessoal as coisas desse lugar. A menos que isso seja franqueado a você, que alguém diga, não, pode usar, pode. Então é outra situação. Mas não leve nada para sua casa, não tenha a noção de que isto há limites e você precisa ser uma pessoa exemplar. Estamos falando de servir diante dos superiores ou supervisores e na ausência desses. Jamais
jamais, jamais, jamais se aproprie, mesmo que seja a título de empréstimo. Eu vou levar isso aqui, mas eu vou trazer de volta, eu preciso usar. Não, 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 não. Não faça isso. E você que é, senhora, senhora, você, que são professores da escola dominical, falem isso para seus alunos. Não é vergonha nenhuma. Devemos ensinar, devemos ensinar. Nós precisamos dar orientações claras, inequívocas, detalhadas, porque são classes de discipulado, são classes onde estamos estudando tudo que é básico, tudo que é fundamental. Vamos continuar, queridos? Os resultados da obediência, aqueles que obedecem a Deus, têm o precioso Espírito Santo. Esse versículo é fundamental. Todos são importantes, todos são, mas esse versículo, Atos 5:32, esse versículo é maravilhoso, é direto, é um ensino maravilhoso da palavra do Senhor. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Percebam, queridos, o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Quer dizer que a nossa obediência impacta na nossa vida com o Espírito Santo. A nossa obediência ao Senhor impacta na nossa vida. O Senhor dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. E você se lembra na aula sobre o Espírito Santo, nós temos ali um texto, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Nós temos algumas aulas, não é? A revista traz 4 aulas sobre o Espírito Santo. E em uma delas, traz o versículo enchei-vos do Espírito. Então, para você se encher com o Espírito Santo, ou do Espírito Santo, você e eu precisamos ser obedientes. Obedientes. Atos 5:32. Guarde esse versículo no seu coração. Ensine esse versículo aos alunos que o Senhor maravilhoso confiou a você. Ensine. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O versículo está num contexto tratando de um assunto, mas ele termina mencionando o Espírito Santo e trazendo um ensino maravilhoso. Que o Espírito Santo é dado pelo Senhor Deus àqueles que lhe obedecem, àqueles que obedecem a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom, queridos. Nós já lemos Mateus 7:24, no início da lição. Aqueles que obedecem a Deus são inabaláveis. Nós já lemos essa passagem logo no início. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, disse o Senhor Jesus, e nós já lemos no início da lição. E aqui queremos mencionar que aqueles que obedecem a Deus, como resultado da obediência, aqueles que obedecem a Deus são inabaláveis. Aqueles que obedecem a Deus são conhecidos. Esse é um outro resultado da obediência. E nós leremos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 19. Leiamos. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. O apóstolo está dizendo aqui aos romanos que a obediência deles, a obediência que eles demonstravam às orientações, ao próprio apóstolo Paulo, à igreja, à Bíblia, aos escritos que eles já tinham na época, às cartas que eles tinham ali na época, a obediência era conhecida, principalmente a obediência à orientação. Você se lembra
na aula em que falamos da Bíblia Sagrada, você se lembra que nós mencionamos sobre os manuscritos bíblicos. Você se lembra que a Bíblia, o Novo Testamento, foi redigido entre 50 e 225 anos após os eventos, por pessoas que viveram na própria geração dos eventos ou uma ou duas gerações posteriores. Então, queridos, eles obedeciam, os romanos eram conhecidos pela sua obediência, eles obedeciam às instruções que eles tinham ali naquela época. Glória a Deus. Sejamos obedientes. Nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos professores, nós temos pastores, nós temos os nossos irmãos e irmãs que nos orientam. Vamos seguir as orientações, ok? Um quarto resultado: aqueles que obedecem a Deus glorificam a Deus. Que coisa maravilhosa! Você e eu, esse é um dos objetivos da nossa vida: glorificar a Deus, viver para Deus, adorar a Deus, estar na presença de Deus. Glória a Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Está sendo tratado um assunto aqui, nós não vamos entrar no assunto do contexto do versículo, mas queremos apenas destacar, segundo Coríntios 9:13, glorificam a Deus pela submissão ao Evangelho de Cristo. Está escrito aqui, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo. Então, glorificam a Deus pela submissão ao Evangelho de Cristo. Glória a Deus. A sua submissão ao Evangelho de Cristo, a minha submissão ao Evangelho de Cristo, glorificam a Deus. Glória a Deus. Sendo assim, queridos, queremos nos submeter sim ao Evangelho. Vamos continuar nos submetendo sim ao Evangelho. Vamos viver a nossa vida pautada no Evangelho. Ensine isso, professor, professora, ensine isso. Fale isso com todas as letras para os novos convertidos que o Senhor lhe confiou. A nossa submissão glorifica a Deus? Pois não. Vamos viver em submissão ao Evangelho de Cristo. A nossa submissão ao Evangelho. Segundo Coríntios 9:13, a nossa submissão ao Evangelho glorifica a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, sejamos cada vez mais submissos. Examine a sua vida, veja se há aí alguma falta de submissão ao Evangelho do Senhor. Observe a sua vida e submeta-se. Submeta-se. Se a Bíblia disser não faça, não faça. Se a Bíblia disser faça, faça. A Bíblia diz orai, ore. A Bíblia diz amai-vos uns aos outros, ame. Glória a Deus. A Bíblia diz glorifique a Deus, glorifique. A Bíblia diz para nós cultuarmos a Deus. Nós vimos em lições passadas, na lição sobre a igreja também, que nós não devemos deixar de nos congregar, não devemos deixar de ir à igreja. Eu sirvo a Deus lá na minha casa. Sua casa é muito boa, graças a Deus, mas cada coisa no seu lugar, cada coisa na sua hora. Na hora do culto, não é hora de cultuar a Deus na sua casa. Na hora do culto, é hora de cultuar ao Senhor na igreja, onde você serve a Deus. Irmãos, hoje nós temos internet e a internet, queridos, é para quem assistir o culto pela internet, é para quem está impossibilitado, uma pessoa momentaneamente impossibilitada de se deslocar, de estar na igreja. Ela serve a esse princípio, a essa função, a essa necessidade. Assistir um culto pela internet, assistir um culto online, não é? Mas aconteceu na pandemia, não é? Todos nós vivemos a pandemia da Covid, muito bem. Então, queridos, mas o lugar de culto é a igreja. Que bom que você faz um culto na sua casa, que bom que você serve ao Senhor na sua casa. Maravilhoso, ótimo, ótimo, continue fazendo isso, eu também faço isso. Mas, querido professor, querida professora, ensine aos alunos. A próxima lição, essa lição aqui, lição 6, essa é a lição 7,
Na lição 8, nós vamos tratar da vida material, lição 8, não perca a lição 8. É logo depois dessa lição. Essa é a lição 7, o discípulo e a obediência. Na lição 8, nós vamos falar da vida material. E até adiantando um pouquinho para você assistir a lição sobre a vida material, não ir à igreja, deixar a casa de Deus vazia, impacta a vida material, prejudica a vida material. Então, queridos, meus amados irmãos, glorificam a Deus pela submissão. Nós somos orientados a fazer parte da igreja, a frequentar a igreja, a cultuar ao Senhor nosso Deus na igreja. Isso é muitíssimo importante. Esta ministração aqui, à distância, tem uma finalidade de contribuir. Ela não elimina a necessidade do aluno ir presencialmente, ter a sua aula, fazer perguntas ao seu professor, à sua professora, não é? Esta lição que fazemos aqui à distância tem a finalidade de compartilhar, de conversar um pouco sobre os versículos, sobre a revista do discipulado. Para alguns serve até como um preparo para a aula, para a lição propriamente dita. Mas esse trabalho que estamos fazendo não substitui de modo algum, não tem essa função, não tem essa intenção. O aluno precisa ir para a igreja para ter a sua lição na escola dominical com seus professores. Glória a Deus por isso. Eu também sou professor na escola dominical há algumas décadas, na classe de discipulado, exclusivamente na classe de discipulado. E sempre incentivei, sempre incentivarei. Vamos para a igreja ter a nossa aula de escola dominical. Queridos, então nós vimos que aqueles que obedecem a Deus glorificam a Deus. Glorificam a Deus pela submissão ao Evangelho de Cristo, conforme está aqui nesse versículo, 2 Coríntios 9, 13. O último conjunto de versículos que leremos e finalizaremos nossa aula. Estamos chegando ao final desse comentário. Agradeço a sua atenção e vamos ler, vamos finalizar. Aqueles que obedecem a Deus se tornam irrepreensíveis. Esta é uma bênção, este é um resultado da obediência. Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 16. Tudo que você vir aqui, tudo que você... todos os versículos que nós compartilharmos, fique absolutamente à vontade, use. É para isso, não é? Essa revisão da nossa revista tem essa finalidade. É lhe ajudar a rememorar, a pensar naquilo que está sendo proposto na nossa revista de discipulado, e para que você, senhora, senhora, você, professor, professora, compartilhe com os seus alunos. Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 16. Aqueles que obedecem a Deus se tornam irrepreensíveis. 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, veja a ênfase, não é? Assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, já falamos disso hoje, não é? Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Glória a Deus, glória a Deus. Versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Vale a pena repetir. Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Glória a Deus. Para que sejais, versículo 15, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, infelizmente, vivemos isso, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. A Bíblia é atual, que maravilha, a Bíblia é atual, a Bíblia Sagrada é atual, glória a Deus, glória a Deus. Versículo 16, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 16.
Paulo diz aqui no versículo 12, sempre obedecestes. E no 14, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Sem murmurar, nem discutir, brigar, contender. Não, 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 não. Vamos fazer as coisas, vamos agir, vamos fazer aquilo que somos chamados pelo Senhor para fazer, sem murmurações nem contendas. Ah, eu sou professor dessa classe, gostaria de ser de outra. Muito bem. Isso você deve conversar com o superintendente da escola dominical, com o pastor da igreja. E se você não estiver contente com alguma coisa, claro, mas jamais, jamais murmurar. Murmurar não. Você pode conversar, você pode procurar o seu pastor. Irmãos, nós conhecemos os pastores da Assembleia de Deus. Queridos, nesse momento eu estou na Assembleia de Deus há quase 40 anos. Eu posso dizer, os pastores da Assembleia de Deus são os nossos líderes, os pastores que me criaram na Assembleia de Deus, podemos dizer assim, na vida espiritual, nossos exemplos. Pastores da Assembleia de Deus, queridos, você conhece, você é da Assembleia de Deus, você faz parte da Assembleia de Deus. Pastores da Assembleia de Deus são pessoas amáveis, são pessoas interessadas no bem das ovelhas do Senhor Jesus. Pastores da Assembleia de Deus são bem conscientes de que estão lidando com um rebanho que custou o sangue de Jesus Cristo na cruz. Eu posso falar porque é a igreja da qual sou membro. Então, querido irmão, querida irmã, se você tiver alguma dificuldade, se você tiver uma situação desagradável, algo que lhe incomode, converse com o seu pastor. Seu pastor vai procurar uma solução, vai orar com você, vai fazer o que estiver ao alcance dele. E o que não estiver nem a seu alcance, nem ao alcance do seu pastor, do seu professor da escola dominical, do seu líder, do seu regente do coral, do maestro, daquela pessoa que cuida ali de você. E, é claro, do pastor da igreja. O que não estiver ao alcance de nenhum de vocês ou de nós, no que não está ao nosso alcance, estará ao alcance do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E Ele abençoará a sua vida. Glória a Deus. Então, nessa certeza, nessa confiança, coloque em prática Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Não murmure e não contenda, não murmure e não brigue, não discuta. Isso não é para nós. Vamos orar, vamos conversar, vamos expor nossos pensamentos, vamos trocar ideias, vamos orar juntos e vamos chegar a consensos em situações difíceis, mas não murmurar. Murmurar não, porque a murmuração, você se lembra o que aconteceu lá no deserto. Nós já citamos esse versículo em alguma lição aqui no discipulado. Aqueles que murmuraram caíram no deserto. Seus corpos caíram no deserto. Então, não sejamos murmuradores. Murmuração não é para nós. Murmuração não é para aluno da escola dominical. Murmuração não é para aluno da escola dominical que teve a sua base na classe do discipulado. Querido professor, querida professora, ensine aos seus alunos. Com toda gentileza, mas ensine, fale a verdade, fale aquilo que você conhece. Você conhece a verdade? Fale. Não tem problema, fale, edifique, mesmo que seja uma coisa básica, uma coisa fundamental. As nossas classes de discipulado são classes nas quais nós estudamos tudo que é fundamental, para que os nossos alunos, nossos amados irmãos e irmãs, quando mudarem de classe, não tenham dúvidas básicas. Essa é a nossa função, essa é a nossa tarefa, o nosso objetivo, o nosso anseio é esse. Ao transferirmos nossos queridos alunos para as próximas etapas na vida deles, em outras classes, dentro da escola dominical, que eles não tenham dúvidas básicas. Glória a Deus. Fechando essa aula, vamos finalizar. E eu convido você, senhor, a senhora, você, professor, aluno da escola dominical, a ler junto comigo. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Salmos, esse é o Salmo número 37, o verso 3. Glória a Deus, muito obrigado pela sua atenção. Estudamos a lição
número 7, da revista número 1 da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que tem como tema o discípulo e a obediência. Que o nosso amado Senhor Jesus Cristo continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu lar. Que você seja uma bênção por onde quer que você andar, por onde quer que você passar. Que você seja uma bênção. Glória a Deus. E nós estamos todos assistindo essa lição, estudando as lições, somos alunos e somos professores da escola dominical. Eu gosto de dizer isso. Somos alunos da escola dominical e somos professores também da escola dominical. Glória a Deus. Um grande abraço, a paz do Senhor, e nos veremos então na lição número 8.